Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Quando Jesus veio, o verbo que se fez carne, e o verbo era Deus, e ele estava com Deus desde o princípio, onde tudo se formou, ele contemplou, assim como continua a contemplar, porque é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente. A degradação de um povo, assim como nós temos contemplado, que não tem caráter. Um povo que se corrompe devido à raiz de todos os males. Ela não atenta aos preceitos do Senhor e estão sempre por conta da cobiça, da ambição pessoal, está sempre a se corromper, a se dar vencido por aquilo que é a cobiça, a ambição, segundo a raiz de todos os males. Aonde o Senhor já dizia que muitos obstinados por aquilo que é terreno, nas suas muitas ambições egoístas, investem naquilo que é terreno, iriam se perverter, se corromper, iriam se... A palavra diz que a ferramenta, se ela não for bem afiada, assim como faz analogia a um machado que põe a queda a uma árvore, tem que se golpear com muito mais força. Assim como nos ensina que uma atitude sábia garante o sucesso. A atitude sábia daqueles que seguem na perseverança são aqueles que vivem atentando aos preceitos do Senhor, ao invés de violar os preceitos daqueles que não trocam a verdade jamais pela mentira dos homens, que deixa de estar atento aos estatutos e mandamentos, porque Jesus Cristo nos ensina que de graça, ele sendo a nossa maior riqueza e tesouro, ele nos concede de graça, e assim mesmo não sendo merecedores, ele deu a sua vida por amor daqueles que nele depositam a confiança. Mas muitos negam. A palavra diz: aquele que perder a sua vida por amor de mim a encontra. Mas muitos, na verdade, aqui nesta vida, se envolve em muitas cobiças, ambições pessoais e egoístas, aonde estão, na verdade, perdendo a salvação da sua alma por aquilo que é amante do mundo e o que há no mundo. Aonde temos contemplado aqueles que não têm valor, não perseveram no caráter, aonde não permite ser amoldado pelo Senhor. A degradação e corrupção, a cobiça, a ambição, as invejas, na verdade, Jesus ele nos ensina: aonde está o seu tesouro, está o coração. Aqueles que investem naquilo que é terreno e não sabe o que vem a ser prosperidade,
Prosperidade, na verdade, é um caráter com o valor aonde o Senhor nos aperfeiçoa, que nós jamais negamos esta verdade e trocamos os princípios e fundamentos do Senhor por nada que é terreno, mesmo porque aquele que assim persevera não tem valor na sua alma, não tem zelo com a sua alma e tampouco tem zelo para com o próximo. Está sempre violando os estatutos e mandamentos, é sempre um sepulcro caiado, uma garganta caiada onde vomita a sua imundícia, onde a boca fala o que o coração está cheio. Seu interior é todas espécies de ossos e imundícia que se flui no seu exterior. O Senhor já dizia que pelo esfriamento do amor, eles, por conta das suas cobiças e ambições pessoais, iriam matar o seu próximo, achando que estaria prestando um culto a Deus. Assim como Caim, que amou o prêmio da injustiça, matando Abel. O Senhor ainda sempre adverte, assim como ele fez com Caim. O mal espreita diante de ti, cabe a ti dominá-lo. Se procederes bem, certamente não serás aceito, mas ele fechou o semblante, tomou a ira, se fechou o semblante, tomou, deu lugar para a ira. O Senhor nos ensina: ireis, mas não pequeis, porque minha é a ira e a vingança. Mas ele usou da vingança, assim como muitos, segundo aquilo que é elevado, estão sempre a fazer vingança com as próprias mãos, estão sempre, se não derrama o sangue do inocente com as próprias mãos, mas estão com a sua tolice, que ainda por ensinar heresias e por desencaminhar o povo, se derrama da mesma forma, porque ele nos ensina: não sabeis, não sejais mestre entre vós, não sabeis, aqueles que ensinam serão cobrados com mais rigor, pois não prestarão conta somente da sua alma, mas também daqueles que vós estão a desencaminhar. Do Senhor nada passa desapercebido. Todo aquele que está a produzir um falso testemunho, a palavra diz que o falso depoente não ficará impune. E ainda que, segundo aqueles que manipulam o direito, aqueles que na verdade deveriam exercer o direito e estão a manipular o direito, assim como violar as leis e os preceitos do Senhor, diante do seu tribunal nada passará desapercebido, assim como ele ensina todos aqueles que seguem segundo o profano, segundo as suas dramaturgias, segundo aqueles que estão seguindo os preceitos da mentira e deixando de exercer o direito ao povo que é a verdade, e trocam a mentira, trocam a verdade de Deus, que é Jesus Cristo, que podia os aperfeiçoar num caráter do que não tem que se envergonhar, manejando bem a palavra da verdade, e estão, na verdade, violando o direito do povo de saber a verdade. O Senhor abre a visão do povo, pois ele é quem convence o homem dos seus maus caminhos. E os mentirosos e os ávidos pelo lucro, aqueles que estão sempre a violar as leis, roubadores dos estatutos e mandamentos do Senhor,
serão confundidos e envergonhados, nenhum dos seus planos serão bem procedidos, porque o Senhor está a frustrar, assim vos diz o Senhor.